Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus expulsando um demônio e ele era mudo, e depois de ter expulsado o demônio, falou mudo, e se admiravam as gentes. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios em virtude de Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, para o tentarem, pediam-lhe que lhe mostrasse um prodígio do céu. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e cairá casa sobre casa. Se depois Satanás está dividido contra si mesmo, como pode subsistir o seu reino? Porque vós dizeis que por virtude de Beelzebu é que lanço fora os demônios. Ora, se é por virtude de Beelzebu que eu lanço fora os demônios, vossos filhos por virtude de quem é que o fazem? Por isso eles serão os vossos juízes. Mas se é por virtude de Deus que eu expulso os demônios, certamente chegou a vós o reino de Deus. Quando um valente armado guarda a entrada da sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevindo outro mais forte do que ele o vencer, tira-lhe todas as suas armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. Quem não colhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo saiu de um homem, anda por lugares secos buscando repouso. E não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando vem, a encontra varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E aconteceu que, enquanto ele dizia estas palavras, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que foste amamentado. Mas ele disse: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, acabamos de ouvir o Santo Evangelho deste domingo. Nosso Senhor expulsou um demônio. E os judeus acusaram Nosso Senhor de expulsar o demônio por virtude do demônio. É um pecado gravíssimo chamar o Espírito de Deus de espírito das trevas. Isso é um pecado que vai diretamente contra o Espírito Santo de Deus. E foi este pecado que vimos que os hebreus cometeram ao atribuir a obra de Deus ao demônio. Também é um pecado gravíssimo atribuir a obra do espírito do homem ao Espírito de Deus. Por exemplo, se eu tenho uma alucinação, um devaneio da minha imaginação fértil, e eu atribuo aquilo a uma graça do Espírito Santo, uma visão de Nosso Senhor, Nossa Senhora, quando é um devaneio da minha cabeça. E isso é um pecado grave, porque eu vou atribuir a Deus o que procede do espírito do homem. Cada espírito tem a sua ação. O do diabo, a ação demoníaca. A de Deus, as ações divinas. E a do homem, o seu espírito, as ações humanas. Por isso nós temos que ter muito, muito cuidado e temos que andar sempre para não nos enganar e não enganar a ninguém no discernimento dos espíritos. Para saber o que procede do diabo, para saber o que procede do espírito humano
e para saber o que procede do Espírito de Deus. Dentre estes absurdos de atribuir a Deus o que é do diabo, ou atribuir a Deus o que é do espírito humano, nós temos, graças a Deus não entre nós, espero que não, mas nesta crise da igreja, são as falsas aparições, seja de santo, seja de Nossa Senhora, seja de Nosso Senhor. Porque aí nós nos deparamos com muitíssimas aparições falsas. O que acontece? Ou é um devaneio do espírito humano desequilibrado e atribui a quem? A Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Isso por si só já encerra um grave pecado. E aí se acrescenta um pecado para maior gravidade, que é difundir essas coisas. Aí todos acreditam na Nossa Senhora não sei da onde, que é o devaneio daquela pessoa, vamos colocar aqui o espírito humano, aí reza um monte de terços inventados pelas suas imaginações férteis, pela criatividade, pelo espírito de lucro, aí tem um monte de segredos, hein? Isso daí atrai mais curiosos. Todas as Nossas Senhoras falsas de hoje em dia têm segredo. Medjugorje tem 12 segredos, olha isso. Aí com isso, sinais, aí tem um eclipse, a lua vermelha que sempre teve, foi Medjugorje e fala, pois é, isso acontece desde que o mundo é mundo, senhores. Estamos atribuindo a quem? A Nossa Senhora. Imaginem a ira de Deus quando nós atribuímos à sua Mãe Santíssima um disparate desse. Imagine a ira de Deus em ver que estamos desgastando o nosso tempo, rezando um monte de terços inventados por um vidente lesado. Ah, padre, mas é bonito. É muito lindo, é uma jaculatória. Sim, mas foi um homem que compôs e aquilo não tem valor para nada, porque a intenção é honrar uma aparição que é um devaneio da sua imaginação. Não estou dizendo aqui que quem alguma vez foi enganado com isso ou com qualquer outra, encerra um pecado. Todos a seu tempo sofremos muitos enganos, o modernismo nos engana continuamente, mas os que causam, promovem isso como algo de Deus. No Brasil, Jacareí, hein? Com todo respeito aos alguns e outros que passaram por aí, Bahia tem a Nossa Senhora do não sei o quê, do Acarajé, talvez, daquele senhor que todos os dias também tem a visão lá de Pedro Regis, se chama. E tem tradicionalista que acredita num disparate daquele só porque ela está falando da crise da igreja. Aí estão lá, em vez de estudar o catecismo, em vez de ler a Sagrada Escritura, uns livros sapienciais muito melhor, estão lá porque Nossa Senhora do sei lá do que, do Caruru, está falando. Os senhores estão vendo que é o espírito da vaidade, da distração, e não é o Espírito de Deus isso. Não pode ser Nossa Senhora. E a coisa complica muito mais, porque o espírito humano, quando quer enganar alguém, ele se alia ao espírito das trevas. Aí o que vai acontecer? Prodígios, hóstias flutuando pelo céu, figuras de Nossa Senhora pelos raios solares, tira uma foto lá e aparece, olha Nossa Senhora, hein? Eu vou lhes dizer uma coisa, como o diabo é vaidoso, ele tem um guarda-roupa cheio de disfarces. É o que acontece no centro espírita. Quando alguém muito lesado vai pedir uma carta da bisavó, que está sabe Deus aonde, vão psicografar para a neta lá, muito bem, a minha filhinha lembra aquela última sopa de cebola que você me fez, que saudade daquele momento, que eu te dei o último beijo, e te dei a minha caixinha de joias, que você guardou lá no guarda-roupa, na terceira gaveta, de trás daquelas cartinhas da sua infância. Certo, tudo direitinho. Mas para o diabo isso não lhe custa nenhum sacrifício. Imitar a voz da sua avó ou da bisa e fazer você acreditar que ela estava ali movendo a mão de um pilantra chamado médium.
Não custa nada. Porque o espírito humano quer enganar, promover algo contra a doutrina que nós sabemos que não há comunicação entre os vivos e os mortos, salvo uma permissão de Deus raríssima. E aí vai ter tudo isso, a mesma letra, fatos conhecidos, etc. E as pessoas vão o quê? Acreditar. Graças a quem? Ao diabo. E a mesma coisa essas aparições. Ah, mas disse um sinal que em 2023 o Lula ia voltar. O diabo sabe disso há muito tempo. Se ele que fez isso acontecer, como ele não vai saber? Ah, mas foi Nossa Senhora, não sei de onde que disse. Pois é, como o espírito humano está ali aliado com o do demônio para enganar os outros, o diabo fez esse desserviço de dar uma informação que coincidiu. E aí as pessoas não podem acreditar. Padre, mas alguém foi curado ali. Tem um óleo de não sei o que, a rosa não sei de onde, foi curado. E se curasse fosse sinal da ação de Deus, então tomar os passes lá no terreiro, também Deus estaria atuando. Porque curam, senhores. Mas estamos falando do campo do quê? Do prodígio. E o prodígio o diabo faz sem o menor esforço. Ah, mas o diabo não faz bem para ninguém. Ele é capaz de fazer um bem aparente para fazer um mal maior do que o bem aparente. Ele perde para ganhar. E aí, então, vai arrastando almas. Almas. Eu conheci, hein? Eu conheci pessoas que rezavam não sei quantos terços de suor, das bolinhas do Menino Jesus, de um monte de invenções absurdas. Não eram tantas como estou exemplificando, mas não estavam longe disso. Mas você descascava aquela quantidade da pastinha cheia de terço, não tinha nada consigo. O conhecimento da doutrina, zero. O espírito de virtude, ausente. E porque essas coisas não atingem o nosso interior. Não atinge. E aí temos o grave pecado de acreditar, de dar fé a uma falsa aparição, atribuir a Deus e a sua Mãe Santíssima o que provém do espírito humano e do espírito das trevas. Aí os senhores vão entender porque existe esse grande vazio no meio dessas crendices, porque o Espírito de Deus não se compactua com o espírito humano e muito menos com o espírito das trevas. Aí nosso Senhor vai falar, olha, se eu expulso Satanás por virtude de Beelzebub, então é por virtude de quem vós, judeus, expulsais? Eles estão aqui atribuindo, não querendo ver a ação de Deus, que tem poder sobre os demônios, então desacreditando a palavra de Deus, nosso Senhor, eles estão atribuindo aquilo ao demônio. Não é o caso, porque eu vou lhes dizer, tem coisas que Deus não pode fazer. E não é por falta de onipotência, é porque a sua onipotência é ordenada. Tem coisas que Nossa Senhora não pode fazer, porque Nossa Senhora é a Virgem do Silêncio, Virgem prudentíssima e sede da sabedoria. E são coisas contra a sua prudência, sabedoria, então ela não fará. E por outro lado, falando de aparições, nós não temos o discernimento para acertar nisso, porque precisa da prudência da Santa Sede de Roma para discernir se é de Deus ou não é. E assim sendo, na história da igreja nós vemos, inclusive santos, que em algum momento foi enganado, seguindo aparições ou resistindo a aparições verdadeiras. Aí Roma falou, aquilo se resolveu. Então, os senhores não pensem que temos ou teremos a virtude tal de ter o discernimento. Não temos. Mas tem coisas que, sabendo que Deus não pode fazer por sua virtude ordenada, sua onipotência ordenada, e coisas que não condiz com Nossa Senhora, aí nós não precisamos de um discernimento de Roma. Por princípio está errado.
Medjugorje não pode estar certa. Jacareí nunca pôde estar certo. A Nossa Senhora da Bahia não pode estar certa, porque se condiz com a majestade de Maria Santíssima, que não vai ficar aparecendo 40, 50, 60 anos e todas as tardes para as pessoas daquele jeito. Não pode ser. É simples, porque no fundo, nós temos uma regra dada pelo mesmo Redentor para simplificar o discernimento. Pelos frutos os conhecereis. E aqui, mas as pessoas se convertem. Sim, as pessoas se convertem graças à piedade de Deus. Mas e os videntes? Como andam? E ali tem santidade generalizada, ou é só graças ao indivíduo que levou a sério? E no fundo, Nossa Senhora tem piedade, estão rezando para ela. Ela não é Medjugorje ou Jacareí, mas quando rezam o seu terço, vai para Nossa Senhora de verdade. E ela tem piedade dessas pobres almas. Então, senhores, nessa quaresma, nós temos que corrigir isso. Verdade que não acreditamos em muitas dessas coisas, ou nenhuma delas, graças a Deus, das falsas, mas às vezes nós temos em pouca consideração a majestade de Deus. A isso que eu me refiro. Achando que Deus vai fazer essas coisas desordenadas, desequilibradas, para servir, para ajudar alguém, se humilhar a sua majestade. Nunca fez e nunca fará. Nossa Senhora, que tem piedade de todos os menesterosos, sempre terá, é mãe de misericórdia, mas nunca vai aparecer no meio destes desequilíbrios e desordem, porque o que é do espírito humano é movido pelo homem, o que é do espírito das trevas é movido pelo diabo, e o que é de Deus é movido pelo seu espírito, somente. Então, diante deste evangelho, vemos aí os pecados contra o Espírito Santo. Então, vamos ao catecismo. Vamos ver aqui, brevemente, quais são os pecados contra o Espírito Santo. Diz o catecismo, são 6. Nem um a mais, nem um a menos. 6. Primeiro, desesperar da salvação. Da mesma forma que o vidente falso atribui a Deus o que vem da sua imaginação ou do diabo, a pessoa que se desespera da salvação, ela cai no mesmo pecado, salvando o ato. Por quê? Eu não posso me salvar movido pela força da minha própria humanidade, porque isso está acima das minhas forças. Agora, nosso Senhor prometeu a todos os que buscarem encontrarão a salvação. Então, por que cargas d'água eu vou pensar que eu não tenho salvação? Isso é um pecado mortal, hein? Eu achar que merecer, não mereço. Mas nosso Senhor está transcendendo os merecimentos do homem. Ele está sendo o quê? Misericordioso e, ao mesmo tempo, justo. Mas ele fez uma promessa. Quem procura, acha. Quer o céu, procura o céu, encontrará o céu. Mas os meus pecados, o meu passado, os anos no lamaçal, existe da parte de Deus aquele perdão, aquele que se arrepender, independente do que tenha feito. Agora, quando nos desesperamos da salvação, nós acreditamos, olha o absurdo, que Deus não é capaz de perdoar as nossas iniquidades. Aí, em definitiva, nós não acreditamos que Deus é Deus, Pai piedoso e misericordioso. E que eu acabo dando maior poder ao pecado do que à graça de Deus. E a causa disso, o espírito humano, que desacredita a paixão de Cristo, o sangue redentor, os sacramentos, o poder da Santa Missa, das orações, da contrição de um coração sincero. Senhores, veem que desgraça é ser movido pelo espírito humano. Rasgamos o evangelho, desacreditamos os sacramentos e estamos no pleno racionalismo e Deus está totalmente fora e a sua onipotência é totalmente alheia
a nossa alma. O pecado, por outro extremo, é a presunção de se salvar sem merecimentos. Também vai contra o Espírito Santo. Eu não faço absolutamente nada. Ou pouco que eu faço, creio ser suficiente. Aí eu penso que eu vou me salvar porque eu mereço me salvar com pouco ou nada que eu faço. Então eu estou atribuindo o quê? Uma onipotência à miséria do meu raciocínio. Este pecado aqui é próprio do protestantismo. O católico não tem certeza de salvação, nós temos esperança de salvação. Porque no último momento qualquer um pode tropeçar e cair no inferno. E disse São Paulo, quem estiver de pé, cuide de não cair. Isso daí não existe, serve para todo mundo. E Santo Afonso de Ligório vai dizer que a perseverança final é uma graça de Deus que nós só podemos obter rezando e explorando a majestade de Deus, perseverar até o fim, inclusive. Então ninguém está seguro, sou católico, vou morrer católico. Essa é a nossa esperança. Muitos disseram isso e hoje estão na igreja protestante. Ou hoje não acreditam em Deus. Depois, combater a verdade conhecida. Aí vamos ao Evangelho. Pecado contra o Espírito Santo. Nós sabemos que há uma proporção entre os espíritos. O espírito humano só pode fazer coisas humanas. O espírito de Deus só pode fazer coisas divinas. E o espírito das trevas só coisas diabólicas. Então, nosso Senhor expulsa os demônios por poder da sua palavra. Ele não pode ser movido pelo demônio. E os judeus sabiam disso. Porque nosso Senhor ressuscitou mortos, nosso Senhor fez milagres, converteu pessoas de modo instantâneo, e o demônio não faz isso, porque está fora do seu alcance. Então, atribuindo à obra de Deus uma ação demoníaca, eles estão combatendo a verdade conhecida para desacreditar, é como insultar a pessoa porque ela disse uma verdade que nós não gostamos. Então, este pecado também vai diretamente contra o Espírito Santo. Quarto, ter inveja das graças que Deus dá a outrem. É o evangelho de hoje. Os judeus estavam com inveja, em definitiva, que nosso Senhor, com seu olhar e a sua palavra, fazia o diabo correr rapidamente. E eles faziam seus exorcismos naquele então. Hoje eles servem o próprio diabo, assim que exorcismo não é o que eles fazem, não lhes convém e não tem poder para, e invejaram a onipotência de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, jogam ali este insulto. É por Beelzebul que ele está lançando fora os demônios. Esta inveja, tem quem diga inveja branca ou inveja santa, nenhuma nem outra é nem branca e nem santa. É demoníaca. Não existe inveja boa. A inveja é ter tristeza dos bens dos alheios. Então eu vejo uma alma virtuosa, essa alma pode nos despertar também aquele desejo pela virtude. Não confundamos. Tem pessoas de muita oração, e nós não temos tanto, que nós admiramos e aquilo nos impele, aquela pessoa nos impele a rezar mais, a ter maior espírito de oração. Isso chama uma santa emulação. Vamos tentar competir para sair do letargo. Até aí, São João Crisóstomo vai dizer que isso é virtuoso. Agora, me entristecer porque o outro tem uma união com Deus muito íntima e eu não tenho porque eu não quero, mas eu não queria que o outro tivesse, isso só pode vir do quinto dos infernos. Pecado contra o Espírito Santo. Isso serve quando lemos a vida dos santos, hein? Mas olha como ele fez, é invejável. Não, é admirável. Busque se unir com Deus e Nosso Senhor disse, farão obras maiores do que as que eu fiz. E os santos é a prova disso. São a prova disso. Então tenhamos esta união com Deus e poderemos fazer o que eles fizeram também. Mas não ficarem tristes com a graça que Deus deu aos seus santos,
e as almas que têm intimidade com ele sobre a terra. Obstinar-se no pecado. É o pecado que cometeram, vamos ao Evangelho, por isso hoje traduzimos, estes hebreus. Eles não quiseram enxergar em Jesus Cristo o Messias, então atribuíram ao demônio. Eles não quiseram se submeter à evidência do fato que Jesus Cristo é o Messias, o Deus prometido e encarnado. E então o que acontece? Mesmo vendo o resplendor da glória de Deus e nós não querendo nos prostrar diante dela, o nosso coração se fecha ao pecado. Ou seja, se põe a serviço do pecado, se faz inimigo de Deus convicto e vai declarar guerra a Deus, porque Deus não é conforme o seu acho, eu queria que Deus fosse assim. Em definitiva, deixar que ele fosse Deus. Peca também contra o Espírito Santo. E o último pecado é morrer na impenitência final. E também vemos no Evangelho. Nosso Senhor disse aos hebreus daquele então, morrereis no vosso pecado. Isso é de se arrepiar todos os pelos e pontas que existem na face da terra. A afirmação de Deus, morrereis no vosso pecado. Ou seja, vocês vão para o quinto dos infernos pelo que disseram, pelo que fizeram. E este estado começa sempre quando nós confundimos os espíritos. Atribuímos a Deus o que vem do homem e do diabo. E assim a confusão das ações. Então, estimadas almas, é um alerta. Andemos na prudência. Nossa Senhora nunca vai nos pedir no céu conta de todos os lugares que ela pisou na face da terra. Não vai. Tenho certeza disso. Ela vai perguntar se os senhores foram aparecendo. Sim, porque ela se dignou a aparecer aqui, evidentemente, milagrosamente, para como rainha deste país, lá. E nós temos certeza que ali está a mão da sua Mãe Santíssima, de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. É só ir na Sala dos Milagres, hein? Não tem lugar a dúvida. E foi aprovado pela igreja. E para facilitar, Nossa Senhora não disse absolutamente nada, é uma imagem milagrosa. Vai perguntar se nós rezamos o nosso terço, se imitamos as suas virtudes e se procuramos amar cada vez mais a seu filho. A verdade é que eu posso crer em Lourdes, em Fátima, em Guadalupe, e tem milhões de aparições. Posso, mas Nossa Senhora não quer que andemos atrás de aparições, quer que andemos atrás do seu coração, de consolá-la, como? Sendo bons filhos. Isso sim ela vai pedir conta. Nosso Senhor também tem muitas aparições do Redentor e ele não vai pedir conta de todas elas, porque ele aparece para todos nós em cada comunhão que nós recebemos, que é muito maior do que uma aparição que vê-lo, porque as aparições não necessariamente uma aparição física, sem desacreditá-las, hein? Falo das reais. Mas na Santíssima Eucaristia, Nosso Senhor está vivo, o mesmo que está no céu, é corpo, é sangue, alma e divindade, é Cristo inteiro. E de cada comunhão ele vai pedir conta. Então, em vez de ir lá, não sei aonde, onde apareceu Nosso Senhor, não sei de qual título, nos preocupemos com o Nosso Senhor que vai aparecer nos domingos, as missas que estivermos, e vai entrar no nosso interior, e vai visitar o nosso coração, nossa alma, nossa inteligência, todo o nosso ser, e esta aparição é importantíssima. E quem cuida muito das outras, se descuida dessa. Então tenhamos esta preocupação de ir à Eucaristia, ao Santíssimo Sacramento, a receber Nosso Senhor na comunhão, e esta aparição é a preocupação de toda a nossa jornada, para recebê-lo bem, com a confissão sincera, com uma ação de graças fervorosa, que prepara a próxima comunhão, e com uma preparação aí, já havíamos dito outra ocasião, remota, no dia anterior, fazendo atos de piedade. E para concluir, o Catecismo vai dizer, por que chamam esses pecados particularmente contra o Espírito Santo? Chamam-se esses pecados particularmente pecados contra o Espírito Santo porque se cometem por pura malícia. E é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo.
Então, quando os hebreus falaram que Nosso Senhor exorcizou por virtude do diabo, malícia pura. Aí Nosso Senhor, para mostrar a malícia deles, disse o quê? Olha, se Satanás se levantar contra si, ele colocaria em risco o seu reino. E o diabo não é idiota. E se eu expulso Satanás por virtude de Deus, é porque chegou aqui entre vós o dedo, a mão de Deus está aqui. Isso é óbvio. Mas a malícia e o ódio a Nosso Senhor fizeram com que, obstinados, não reconhecessem a Deus. Então vai contra a bondade de Deus. Todo mundo, em são juízo, sabe que o Espírito de Deus faz coisas divinas perfeitíssimas. O Espírito humano pode fazer a bondade, mas é oscilante. E o Espírito das trevas só pode fazer o mal. Então, quando vemos o mal e falamos que é de Deus, absurdo. Quando vemos o Espírito oscilante e falamos que é o Espírito de Deus, absurdo. E quando vemos o Espírito de Deus e atribuímos o mal ou a oscilação que não pertence a Deus, absurdo. Então, senhores, conclusão. Tenhamos a prudência própria dos filhos de Deus. O brasileiro peca por credulidade. Outros povos são incrédulos e nós cremos demais. Não em Deus, que isso é impossível, mas nas coisas que não são dignas nem de confiança e menção. Então tenham cuidado, hein? Quando aparecer uma mancha na janela da vizinha e todo mundo cheio de velas e terço, falar que é Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Nossa Senhora não vai manchar o vidro de ninguém, isso é feio. Isso é horrível. Eu lembro que há umas décadas atrás teve isso, mostrado na televisão, hein? Pelo amor de Deus. Aquela famosa da formiguinha lá que formava Nossa Aparecida nas folhas de laranjeira, limão, sei lá o que. Descobriram que colocava uma substância, as formiguinhas cortavam, conforme o desenho, maracutaia. E as pessoas guardando aquelas folhas com devoção, pelo amor de Deus, hein? Nossa Senhora não vai ficar furando folha de laranjeira, de limoeiro, pelo amor de Deus. E quando aparecerem hóstias flutuando por aí, por favor, hein? O diabo está rindo das nossas caras. Quando vai ficar hóstias flutuando pelo céu? O lugar da Sagrada Hóstia é no cibório ou âmbula e dentro do coração limpo. Não é para ficar flutuando por aí. Isso é um absurdo do diabo e as pessoas ficam lá achando que isso é de Deus. Então tenhamos, em todo caso, bom senso, 2 dedinhos de testa e absoluta confiança em Deus. E ninguém nos enganará com essas coisas. Podem chamar do que for, mas sabemos que a majestade de Deus não se compactua com o espírito humano exaltado e com os erros do diabo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.